Bom, gente, um inscrito aí do canal perguntou sobre a carteira de como tirar a carteira de motorista aqui na Suécia. Eu fiz, foi um processo longo porque eu nunca tinha feito essa carteira no Brasil, então eu tive que estudar bastante. Era uma coisa que eu não acreditava, né? Uma coisa que estava fora do meus pensamentos assim, antigamente, eu achava muito difícil. E daí eu resolvi fazer. E o processo foi mais ou menos em um ano. Eu tive que aprender muitas palavras em sueco que não sabia. E estudar o livro, ler, reler, anotar, ver vídeos no YouTube, ver várias coisas, né? Mas aqui é um pouco diferente do Brasil, das regras. As regras são quase as mesmas, mas tem algumas coisas que tem que se observar. Então, para observar na hora da prova, eu escrevi algumas coisas aqui sobre a velocidade. Manter sempre dentro do limite permitido da via. Quando sempre, se você estiver na via lá, não ultrapassar a velocidade. Se passar de 2 ou 3, se a polícia ver, ele já dá multa e pode até perder a carteira. Muitas pessoas são punidas por isso. A outra coisa é no sinal amarelo. Quando o sinal está amarelo, você tem que parar o carro e deixar ficar vermelho para não ter risco de acidente. A outra coisa que eu escrevi aqui é sobre a velocidade recomendada. Quando você estiver na via, tipo uma BR lá no Brasil, um exemplo, né? Se tiver numa plaquinha assim branca, um número 40 por hora, ali não quer dizer que você vai a 40 por hora. Você tem que. Eu vou mostrar depois a placa. Você tem que ir conforme o trânsito está fluindo, entendeu? Porque quando você for fazer a prova, se você for fazer. Se tiver essa placa lá na via, umas placas que tem lá em cima lá, né? Branquinha, com limite de velocidade, mas ali não quer dizer que é o limite. Quando é o limite ele tá em vermelho. Pode estar 80 e tá lá o limite numa roda com limite de velocidade. Siga o fluxo do trânsito, mas sem ultrapassar o limite permitido. Então, a outra coisa que eu escrevi aqui é o ponto cego. O ponto cego aqui é muito importante. Quando você for fazer a prova, tem que olhar esse ponto cego. Não é só fazer assim não, não é só fazer assim com o olho não. Que o instrutor ele vai te reprovar. Você tem que fazer assim, ó. Mover bem a cabeça, mostrando pra ele que eu tô olhando. Tipo, olha, aqui eu tô olhando, ó, entendeu? Uma forma de mover a cabeça. Não fazer só assim, ó. Assim ele vai reprovar. Outra coisa que eu escrevi aqui é o controle dos pedais na subida. Ele vai te fazer o teste na subida. Ele vai lá numa subida com o carro, né? Aí na hora que ele vai mandar parar o carro. E daí ele vai pedir pra você sair com o carro, se for no manual, né? No meu caso foi no manual. E daí muita gente é reprovada por isso também. E nas placas de stop tem que parar, pessoal. Tem que parar o veículo, esperar 3 segundos e depois segue. Olha e segue, né? E outra coisa é faixa de pedestre. Aqui na Suécia, quando você tem as duas vias, a de ida e a de volta, né? Quando você vai para um certo lugar, aí se o pedestre estiver lá no outro lado, você já tem que parar, não pode prosseguir não. Porque se você seguir e o pedestre estiver já no outro lado, tá bem longe, ele estiver andando para passar para outro lado, pode ser reprovado também. Aqui assim, quando o pedestre bota o pé no outro lado, já tem que parar. No outro lado da via, que eu quero dizer, né? Isso é muito importante. E outras coisas é sobre criança, né? Sempre que vem a criança, reduzir a velocidade, porque ele não decide essas coisas. Assim, não tem a capacidade de raciocinar melhor do que a gente, né? Então vai a velocidade um pouco menor
E olha bem pra criança, eles são. Aqui as crianças têm muito respeito aqui nos trânsitos. E, e é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. É um processo longo, mas tudo dá certo. Com perseverança. Outra dica que eu poderia dar é, tipo, quando vier carro grande, caminhão, na via, quando você for entrar na via, se o caminhão estiver atrás de você, você acelera. Tipo, se tiver uns 30 metros atrás de você, você acelera, né? Mas se estiver bem perto, assim, aí deixa o caminhão passar. Depois você vai. E sempre dá a distância dos carros, ter a distância de segurança. Porque se você estiver andando de carro muito perto do outro carro, eles reprovam também. Então, pessoal, essa é a dica que eu queria passar aí para vocês, por escrito aí que escreveu. E boa sorte. Espero que vocês sejam bem aventurados com essa rotina aí. E é isso. Então, a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a prova teórica. Eu fiz em 6 vezes. A primeira vez eu testei em espanhol, que é o idioma mais próximo, né? Parecido com português. E não deu muito certo não, porque eu estava estudando em sueco, né? Então as outras vezes provei sueco e fazia isso num período de, vamos dizer, de três semanas. Fazia a prova, aí não dava certo, aí eu estudava 3 semanas e fazia de novo. E eu fui reprovado umas 5 vezes. Aí na sexta vez, quando não tinha mais nenhuma esperança, fui aprovado. E como é que eu fui aprovado, gente? Uma dica que eu posso dar pra vocês é faça, faça na autoescola. E daí você pede pra autoescola fazer o pedido lá no Trafikverket, que você tem dificuldade com o idioma, né? Isso eu fiz. E daí eu fiz esse pedido e no dia da prova para fazer em espanhol, para fazer em sueco, né? Com mais tempo, eles me deram mais 20 minutos. Porque sempre na hora lá era difícil ler, ler e ter um entendimento melhor, né? Que era muito rápido, são 60 perguntas, não, 70 perguntas. E daí você tem que acertar 52. Então eles aprovaram. E daí quando eu fui. Então na hora de fazer a prova lá, eu coloquei sueco, tava em sueco, né? Mas quando eu tinha dificuldade de, de entender, daí eu passava pra espanhol, entendeu? Dá pra fazer isso. Quando você faz. Quando você marca a prova, você marca em espanhol, mas daí você vai botar tudo em sueco, porque você vai estudar o livro em sueco, né? E quando você tem dificuldade de entender, aí você bota lá em espanhol. Isso, foi isso que eu fiz. E daí eu consegui melhorar mais o meu percentual de percentual de acertos. Então você pede aí para o Traffic Escola que você vai para pedir para ter mais tempo, né? Porque você tem dificuldade com o idioma. Isso ajudou muito, gente. Eu queria passar mais essa dica aí para vocês. E um abraço. Será que não tava. Tá.
Então, a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre. Então, a outra coisa. Então, a outra coisa que eu gostaria de falar. Então, a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a prova teórica. Eu fiz em 6 vezes. A primeira vez eu testei em espanhol, que é o idioma mais próximo, né? Parecido com português. E não deu muito certo não, porque eu estava estudando em sueco, né? Então as outras vezes provei sueco e fazia isso num período de, vamos dizer, de três semanas. Fazia a prova, aí não dava certo, aí eu estudava 3 semanas e fazia de novo. E eu fui reprovado umas 5 vezes. Aí na sexta vez, quando não tinha mais nenhuma esperança, fui aprovado. E como é que eu fui aprovado, gente? Uma dica que eu posso dar pra vocês é faça, faça na autoescola. E daí você pede pra autoescola fazer o pedido lá no Trafikverket, que você tem dificuldade com o idioma, né? Isso eu fiz. E daí eu fiz esse pedido e no dia da prova para fazer em espanhol, para fazer em sueco, né? Com mais tempo, eles me deram mais 20 minutos. Porque sempre na hora lá era difícil ler, ler e ter um entendimento melhor, né? Que era muito rápido, são 60 perguntas, não, 70 perguntas. E daí você tem que acertar 52. Então eles aprovaram. E daí quando eu fui fazer lá, eu coloquei em espanhol, né? Pra ter um entendimento melhor. E depois colocava em sueco. Tipo, não foi isso não. Desculpa. Foi tipo. Ok, de novo. Então na hora de fazer a prova lá, eu coloquei em sueco, tava em sueco, né? Mas quando eu tinha dificuldade de, de entender, daí eu passava pra espanhol, entendeu? Dá pra fazer isso. Quando você faz. Quando você marca a prova, você marca em espanhol, mas daí você vai botar tudo em sueco, porque você vai estudar o livro em sueco, né? E quando você tem dificuldade de entender, aí você bota lá em espanhol. Isso, foi isso que eu fiz. E daí eu consegui melhorar mais o meu percentual de percentual de acertos. Então você pede aí para o Traffic Escola que você vai para pedir para ter mais tempo, né? Porque você tem dificuldade com o idioma. Isso ajudou muito, gente. Eu queria passar mais essa dica aí para vocês. E um abraço. Será que não tava. Tá. Bom, gente. Bom, gente, um inscrito aí do canal perguntou sobre a carteira de. Como tirar a carteira de motorista aqui na Suécia. Eu fiz, foi um processo longo porque eu nunca tinha feito essa carteira no Brasil. Então eu tive que estudar bastante. Era uma coisa que eu não acreditava, né? Uma coisa que estava fora do meus pensamentos assim, antigamente, eu achava muito difícil. E daí eu resolvi fazer. E o processo foi mais ou menos em um ano. Eu tive que aprender muitas palavras em sueco que não sabia. E estudar o livro, ler, reler, anotar, ver vídeos no YouTube, ver várias coisas, né? Mas aqui é um pouco diferente do Brasil, das regras. As regras são quase as mesmas, mas tem algumas coisas que tem que se observar. Então,
para observar na hora da prova, eu escrevi algumas coisas aqui sobre a velocidade. Manter sempre dentro do limite permitido da via. Quando sempre, se você estiver na via lá, não ultrapassar a velocidade. Se passar de 2 ou 3, se a polícia ver, ele já dá multa e pode até perder a carteira. Muitas pessoas são punidas por isso. A outra coisa é no sinal amarelo. Quando o sinal está amarelo, você tem que parar o carro e deixar ficar vermelho para não ter risco de acidente. A outra coisa que eu escrevi aqui é sobre a velocidade recomendada. Quando você estiver na via, tipo uma BR lá no Brasil, um exemplo, né? Se tiver numa plaquinha assim branca, um número 40 por hora, ali não quer dizer que você vai a 40 por hora. Você tem que... Eu vou mostrar depois a placa. Você tem que ir conforme o trânsito está fluindo, entendeu? Porque quando você for fazer a prova, se você for fazer... Se tiver essa placa lá na via, umas placas que tem lá em cima lá, né? Branquinha, com limite de velocidade, mas ali não quer dizer que é o limite. Quando é o limite tá em vermelho. Pode estar 80 e tá lá o limite numa roda com limite de velocidade. Siga o fluxo do trânsito, mas sem ultrapassar o limite permitido. Então, a outra coisa que eu escrevi aqui é o ponto cego. O ponto cego aqui é muito importante. Quando você for fazer a prova, tem que olhar esse ponto cego. Não é só fazer assim não, não é só fazer assim com o olho não. Que o instrutor ele vai reprovar, vai te reprovar. Você tem que fazer assim, ó. Mover bem a cabeça, mostrando pra ele que eu tô olhando. Tipo, olha, aqui eu tô olhando, ó, entendeu? Uma forma de mover a cabeça, não fazer só assim, ó. Assim ele vai reprovar. Outra coisa que eu escrevi aqui é o controle dos pedais na subida. Ele vai te fazer o teste na subida. Ele vai lá numa subida com o carro, né? Aí na hora que ele vai mandar parar o carro. E daí ele vai pedir pra você sair com o carro. Se for no manual, né? No meu caso foi no manual. E daí muita gente é reprovada por isso também. E nas placas de stop tem que parar, pessoal. Tem que parar o veículo, esperar 3 segundos. E depois segue. Olha e segue, né? E outra coisa é faixa de pedestre. Aqui na Suécia, quando você tem as duas vias, a de ida e a de volta, né? Quando você vai para um certo lugar, aí se o pedestre estiver lá no outro lado, você já tem que parar, não pode prosseguir não. Porque se você seguir e o pedestre estiver já no outro lado, tá bem longe, ele estiver andando para passar para o outro lado, pode ser reprovado também. Aqui assim, quando o pedestre bota o pé no outro lado, já tem que parar. Do outro lado da via, que eu quero dizer, né? Isso é muito importante. E outras coisas é sobre criança, né? Sempre que vem a criança, reduzir a velocidade, porque ele não decide essas coisas. Assim, não tem a capacidade de raciocinar melhor do que a gente, né? Então vai a velocidade um pouco menor e olha bem para criança. Eles são aqui as crianças têm muito respeito aqui nos trânsitos. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. É um processo longo, mas tudo dá certo. Com perseverança. Outra dica que eu poderia dar é, tipo, quando vier carro grande, caminhão, na via, quando você for entrar na via, se o caminhão estiver atrás de você, você acelera. Tipo, se tiver uns 30 metros atrás de você, você acelera, né? Mas se estiver bem perto, assim, aí deixa o caminhão passar. E depois você vai. E sempre dá a distância dos carros, ter a distância de segurança. Porque se você estiver andando de carro muito perto do outro carro, eles reprovam também. Então, pessoal, essa é a dica que eu queria passar aí para vocês, por escrito aí que escreveu. E boa sorte. Espero que vocês
Sejam bem-aventurados com essa rotina aí. E é isso.